Palavra do Padre. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que alegria mais uma vez podermos meditar a palavra de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o Evangelho está em Mateus, capítulo 18, versículo de 1 ao 5, depois o versículo 10 e depois do 12 ao 14. E diz o seguinte: naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas palavras de Jesus possa fazer com que a nossa vida vá se convertendo a cada dia, a cada momento, dentro dessa lógica do reino dos céus. Para Jesus, o reino dos céus não tem a mesma lógica que o reino dos homens. No reino dos homens, os poderosos, os tiranos e os prepotentes são os maiores. Mas no reino dos céus, o menor passa a ser exemplo de separação dos modelos da prepotência, que é geradora da violência e do sofrimento. Jesus dá este ensinamento que ouvimos a partir de uma pergunta dos discípulos: quem é o maior? Ou seja, quem dos discípulos estaria num grau mais elevado? Talvez a preocupação dos discípulos fosse saber quem deles assumiria o lugar de Jesus enquanto liderança do grupo. A lição que Jesus nos ensina sobre a criança se constitui numa água fria sobre alguns dos discípulos, que já estavam querendo privilégios e ainda não tinham alcançado sua conversão dentro da família de Jesus. Jesus toma o oposto, o aparentemente nulo, e o coloca como modelo do reino dos céus. Ou seja, uma criança simples, transparente e sincera. Meu irmão, minha irmã, a criança pode desobedecer, transgredir e errar, mas é também capaz de reconsiderar, voltar e recomeçar. A criança erra, mas com a mesma ingenuidade que errou, pede perdão
e recomeça tudo outra vez, revestindo seu agir e seu ser de entusiasmo, carinho e alegria. Aos discípulos fica mais uma grande lição: aprender da criança para entrar no reino do Pai, que tem modelos inversos ao reino dos homens, daqueles que são poderosos e arrogantes. Meu irmão, minha irmã, na outra parte do Evangelho, Jesus continua ensinando com a parábola da ovelha perdida. A ovelha que se perdeu não terá sorte se o pastor não for ao seu encontro. Uma ovelha tem sua importância, mesmo dentro de um grande rebanho, mesmo sobre outras 99. Pode ser que a que se perdeu seja uma das mais gordas e bonitas, bem como pode ser também a mais fraca e doente. O que importa é a sensibilidade do pastor com a ovelha perdida. Era a pedagogia que Jesus queria despertar nos seus discípulos, nos líderes, no comportamento dos sacerdotes da época, pois o profeta Miqueias, no capítulo 3, versículo 1 ao 3, faz duras condenações aos líderes por serem lobos que devoram a vida do povo. Os escribas e fariseus, chefes dos sacerdotes no tempo de Jesus, estavam do outro lado, no lado oposto ao povo. Esses grupos estavam no centro e o povo à margem, na periferia. Então Jesus ensina que salvar o que está perdido, se ainda é possível, é o primeiro passo da missão. As ovelhas desgarradas são as primeiras que devem ser socorridas, porque todas pertencem ao rebanho. Os pobres, os doentes, os pequenos, os marginalizados, são os primeiros que necessitam da solidariedade e da assistência. Nessa opção pelos que estão à margem, Jesus usa uma pedagogia própria, que é sensibilizar o centro para que este deixe de pensar em si, de colocar-se como absoluto e se volte para a realidade que lhe dá sustento, aqueles que estão à margem, na periferia. Que Jesus nos dê um coração sensível a todas as realidades e nos faça progredir na fé, na esperança, no amor ao próximo, para assim se importar com todos os nossos irmãos e irmãs. Hoje gostaria mais uma vez lembrar a você que a igreja celebra a memória de Santa Clara. Que Santa Clara também, com seu exemplo de vida, ela que foi uma fiel seguidora de Jesus, interceda a Deus por você, pela sua família, pela nossa comunidade paroquial, para optarmos sempre pelo Evangelho, por aquilo que Jesus nos ensina na sua pedagogia. Que a lógica de Jesus caiba sempre na nossa vida, na nossa família, onde nós estivermos. Hoje ainda quero lembrar a você da Semana Nacional da Família que estamos vivendo durante essa semana, não é verdade? E hoje, daqui a pouco, vamos celebrar a temática Família e Matrimônio. Então você, na sua casa, através das redes sociais,
é chamado, é convidado a refletir, rezando o Santo Terço, acompanhando este momento bonito da nossa igreja, rezando pela sua família, pois assim nós certamente faremos a vontade do Senhor. Que você e sua casa possa servir da melhor maneira possível o nosso Senhor. Que desça sobre você, sobre a sua família, a bênção de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.